E mesmo em um momento de pandemia, um momento difícil, nós podemos observar boas ações e pessoas fazendo o bem ao próximo. Esse é o caso da história que a gente vai contar hoje. Nós estamos aqui com o Bruno, cantor, com a Alfi, representando algumas entidades de Veranópolis, e também com o Rogério, diretor do hospital, porque eles vão nos contar sobre a doação que está sendo realizada nesse momento de um aparelho de alto fluxo. A gente já vai entender um pouco mais sobre como esse aparelho ele pode auxiliar a comunidade veranense da região, mas primeiro a gente tem que saber um pouquinho dessa ação e dessa boa ação. Por isso eu converso contigo, Bruno, boa noite. Foi graças a uma live que hoje essa doação está acontecendo. Como surgiu essa ideia e como ela aconteceu? Boa noite. Boa noite, Michele, boa noite a todo mundo que está em casa. Assim, a ideia surgiu através de amigos, né? Através dos nossos amigos aí, então, familiares, pedindo onde que a gente podia fazer uma live em prol ajudar o hospital, então. E daí, juntamente com a Alf, toda a turma, a gente começou a levantar ideias de como a gente podia fazer, através também de que forma a gente podia fazer. E daí para frente foi surgindo ideias, a gente foi surgindo apoiadores, foi surgindo o local também, que foi muito bom, maravilhoso. E dessa iniciativa surgiu a ideia então de doar o aparelho para o hospital. Então. Nós tivemos a live, Alf, antes da gente passar para detalhar a live, como que foi para vocês abraçarem essa ideia? Quando o Bruno chegou com essa posição, como é que foi? Não, vamos lá, vamos abraçar essa causa. Boa noite. Boa noite a todos. Então, na realidade, a gente está tão acostumado a participar junto com as entidades e fazer esses movimentos de doação, jantares beneficentes, como se fazia até pouco tempo, que quando o Bruno chegou e passou isso para mim, não existe dizer um não, é um sim com certeza. E aí eu tenho que agradecer muito às entidades. Quero focar muito isso, que as entidades são muito importantes, porque através das entidades foi onde a gente achou um respaldo e a gente achou um grupo de pessoas que abraçaram, sabe? Eu não pedi nem quase a opinião, mas eu coloquei para eles e todos disseram sim, abraça que vamos embora. E a gente se organizou com carros, com isso, com aquilo, com local. Então, as entidades normalmente abraçam muito e as pessoas fazem questão de ajudar. As pessoas se sentem felizes em ajudar. Que bom que o povo de Veranópolis é assim. Bom, então essa live foi realizada, foi transmitida pelos canais da Estúdio TV e a gente pôde então ouvir um pouquinho de música e também fazer o bem. Naquele momento, quantas doações, quanto valor foi arrecadado, Bruno? No momento então da live, a gente teve em mais ou menos 11 mil reais de doações. Antes a gente teve um valor de mais ou menos 16 também, que totalizou em 27.500 e alguma coisinha. Daí a gente pagou as nossas despesas, que a gente tinha as despesas, e então sobrou o valor de 26.500 e alguns quebradinhos. Então mais ou menos foi dessa forma que as pessoas doaram, né? E esse valor de antes era de parceiros, de entidades, isso? Isso. Na verdade, então, entre as entidades, todos os parceiros, todos os apoiadores, famílias, bastante famílias ajudaram a gente, e também empresas, bastantes empresas ajudaram com que fosse esse sucesso a live. Bruno, Alfi, parabéns pela atitude, pela ação, que agora a gente vai entender um pouco mais em como irá auxiliar e impactar o hospital. Muito obrigada. Nós agradecemos. Muito obrigado ao estúdio e a todo mundo que ajudou e que está em casa assistindo. Com certeza também fica o nosso agradecimento para não só as entidades, mas as empresas, as pessoas físicas, como o Bruno recém comentou. E assim, a gente agradece de coração ao pessoal que nunca diz que não. Está sempre apoiando. Às vezes são os mesmos que abraçam as ideias, mas o povo depois vem atrás e acaba apoiando. Então, fica o nosso muito obrigado de coração a todo mundo. E quem sabe, logo mais vai estar todo mundo bem. Rogério, então, se puder nos contar agora um pouco, a gente já sabe que esses aparelhos eles já estão em uso, né? Ambos os aparelhos de alto fluxo, o hospital não tinha esses aparelhos antes e agora eles já estão em uso. Qual a importância desses aparelhos para o hospital? Boa noite. Boa noite, Michel, ouvintes da Rádio Estúdio. Primeiramente, um agradecimento ao Bruno, um dos idealizadores
E o Alf, como disse, né, que sempre também apoiou todas as causas da nossa cidade, da nossa região. Então, um agradecimento especial, vocês dois, transmitam aos seus pares, né, seus parceiros, esse agradecimento da instituição AVAES, que mantém o Hospital Comunitário São Peregrino Laziose. Como tu disseste, Michi, foi uma ação interessante. Já estamos usando os 2 respiradores. É bom? Não é, porque temos 2 pacientes necessitando. Mas pior se não tivéssemos esse apoio que veio desses 2 aparelhos, chegaram ontem e já estão em uso hoje. Inclusive, era para a gente estar aí mostrando os equipamentos, mas no momento não tivemos aí a oportunidade, mas com certeza está sendo muito bem usado para dar mais conforto a esses pacientes e uma chance a mais de não irem para o tubo. Então esse aparelho, eu estava explicando antes para o Alf e para o Bruno, então normalmente tu coloca 15 litros por hora de oxigênio e com esse aparelho tu pode chegar até 60. Tu já vê a diferença de oxigenação que esse paciente tem. E a Covid ataca, né, profundamente os pulmões. Então, é um aparelho de necessidade. Aqui vai um agradecimento especial, se vocês dois me permitem. Esse aparelho, ele já foi solicitado, mas ele não era muito conhecido, não era muito usado nessa situação. Mas com a Covid, foi se estudando e muitos hospitais já estão usando. Então, são poucos ainda, né, na nossa região, mas em virtude de Lajeado, trocando ideia com colegas, e Bento Gonçalves também tem uma grande chance de não ir para o tubo esse paciente. E deixar salientar aqui, foi de uma ação de uma filha de um paciente que estava com a Covid, que foi incentivo, vou falar o nome dela, que eu tenho certeza que ela não se importará com essa situação, que era Silvana Turcato. Ela veio até a direção, veio até os médicos e disse que ela estaria disposta a pagar esse equipamento. Infelizmente, não chegou a tempo esse equipamento de alto fluxo para o pai dela utilizá-lo e foi transferido a Porto Alegre. Infelizmente, não tivemos um desfecho positivo. Mas fica aqui o meu agradecimento à Silvana, porque com certeza ela impulsionou essa necessidade e ela atiçou, vamos dizer assim, toda a instituição de procuramos. O Alf me ligou num sábado de manhã, Rogério, o que vocês estariam precisando para nós divulgarmos na live? E eu fui bem pretensioso, né, Alf? Eu disse, olha, precisamos de equipamento de 26 mil reais, Alf. E o Alf, tudo bem, comprou a ideia, e eu até confesso que é difícil, né, para te juntar um dinheiro desse volume numa live. Então, resumindo, a live deles resultou de um equipamento e logo depois, através vou nominar também, do prefeito Valdemar, conversei com ele, Valdemar, tente alguma empresa. E ele tentou, olha o plano, através aí do Domingos Costela, estou falando alguns nomes, tá, gente? E se eu esquecer de alguém, por favor, me perdoem. Aí o Domingos Costela também pontificou-se a pagar o segundo aparelho. Então estamos aí felizes, a nossa micro-região tem muito a ganhar com esse equipamento. Para vocês terem uma ideia, o primeiro paciente, SUS de Fagundes Varela. Então, para vocês verem que o nosso hospital não é só Veranópolis, é na nossa micro-região e não se escolhe para quem. Então, independente de qual a cidade, que somos referência, e ficamos bem felizes de poder dar essa oportunidade a mais a esses 2 pacientes que estão internados. E, Rogério, nesse momento são pacientes COVID, mas esses aparelhos poderão auxiliar outros pacientes. É importante frisar, porque não vai ser só para esse momento da pandemia, né? Vai ser posteriormente para agregar na estrutura do hospital. Exatamente, Michele. Essa pergunta, passando a pandemia, não é equipamento que será descartado, não. Ele poderá ser usado futuramente para qualquer problema respiratório, uma broncopneumonia, enfim, tecnicamente, me desculpem se eu não falei corretamente, mas para problemas pulmonares que precisar quando estiverem com a saturação baixa, poderá ser usado também. Então é um aparelho para sempre. É bem simples o aparelho, mas a tecnologia é de ponta.
Rogério, obrigada. Novamente, Bruno, Alf, parabéns. E obrigada por nos contar e nos compartilhar um pouco dessa situação. O hospital que já está numa situação melhor, mas com certeza ainda enfrenta algumas dificuldades por conta da pandemia. Então, Rogério, obrigada. Michele, como sempre, eu não posso deixar de agradecer a toda a nossa equipe, enfermeiros, faxineira, a pessoal da higienização, corpo clínico, enfim, é um agradecimento especial que ainda não acabou a pandemia. Então, estamos aí na luta, sim, né? E um agradecimento especial a toda a equipe do HCSPL. E, de novo, ao Alf e ao Zanella. Gente, muito obrigada. Então, aqui a gente esteve relatando um pouquinho dessa história, dessa boa ação. A gente sempre fala que a pandemia ela traz questões negativas, mas ela também trouxe a solidariedade à tona, esse olhar para o outro e o cuidado com o próximo. Os 2 aparelhos, então, já em uso, já foram instalados no hospital, e aqui a gente relata esse momento de entrega dessa doação de forma simbólica para a comunidade veranense e também de toda a microrregião. Seguiremos atualizando informações no nosso portal. Eu sou a Michele Pertile, falando diretamente do Hospital de Veranópolis para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.